Olá, saudações históricas! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os princípios da anterioridade e da reserva legal, da legalidade, aí abordando, explorando o edital do concurso público da Polícia Civil do Maranhão 2017 e 2018, a pedido seu aí, de vários alunos especiais aí que nos acompanham, como a Sandra, Raquel, Rafael Linhares, Pedro Alcântara, Martins, dentre vários outros. E aí a gente pede também de início para você, deixa aquele like, curta aí o nosso canal, inscreva-se, liga aí o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa o seu comentário, compartilha nosso canal aí com seus colegas. E princípio da anterioridade da reserva legal, a gente vai dizer para você partir aqui, ó, da redação do artigo. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro, você também vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Você entende logo do início que a redação do artigo está dividida em duas partes, e aí a gente pede para você, bem aqui onde está marcado, ó, sem lei anterior, sem prévia cominação legal. Dessa redação nascem, eclodem os dois princípios, da anterioridade e da reserva legal, da legalidade. Princípio da anterioridade. O que quer dizer o princípio da anterioridade? Olha só, sem lei anterior que o defina, sem prévia cominação legal. Sem lei anterior quer dizer o quê? Fato. Cometeu um fato X. Esse fato ele só vai ser considerado crime se houver uma lei que defina esse fato como crime. Esse é o princípio da legalidade. Tem que haver uma lei que defina determinado ato como crime para que esse seja considerado como tal. Isso aqui, esse princípio da legalidade, ele no direito penal é estrito. Não suporta aqui analogia, não aceita analogia se for para prejudicar o réu, talvez sim para beneficiar o réu. Não vai aceitar analogia. O princípio da legalidade. Tem que existir uma lei para que tal fato seja considerado crime, tá? E a anterioridade. Essa lei, ela tem que ser anterior ao fato. Eu não posso criar uma lei a partir de um fato. Ocorreu aqui, aí eu crio uma lei bem aqui para punir logo esse nacional, esse cidadão que cometeu esse fato. Não, essa lei tem que existir anteriormente. Reserva legal, anterioridade, princípio da anterioridade. Mas, como você sabe, aí no seu concurso, essa teoria ela é explorada de outra forma. O concurso ele vai lhe colocar uma situação problema. Ele vai lhe contar aquela história do fato X, do determinado ocorrido, e aí ele vai colocar a teoria para você identificar, dizer se é falso ou verdadeiro, para marcar alguma opção. Sendo assim, a gente traz para você aqui uma linha do tempo para materializar melhor essa questão da anterioridade da reserva legal. Olha aqui, tem os anos de 1990, 2000 e 2015. Vamos supor aqui que o nacional X, elemento X, no ano de 2000, ele comete o fato furto e extorsão. Mas o que ocorre com a legislação brasileira? Em 1990, a lei entrou em vigor, uma lei que dizia que o furto era crime. Em 1990, o furto é considerado crime. E em 2015, entra em vigor uma lei que diz que a extorsão também é crime. Aí vem a questão do princípio da anterioridade. Gente, questão para você. Pelo fato furto, o elemento X, ele responde criminalmente? Sim ou não? Sim. Porque a lei que definia o furto como crime, ela é anterior ao fato, anterior à conduta do agente, tá? A conduta dele foi posterior à existência da lei. Então, olha a anterioridade, a lei é anterior ao fato, tá? E ela, então, respeita o princípio também da legalidade da reserva legal. Mas, ele também cometeu o fato extorsão. E ainda não existia lei para extorsão. Mas em 2015, a legislação brasileira
entra em vigor na legislação brasileira o fato extorsão como crime. Essa lei, ela vai alcançar o elemento X na extorsão, sim ou não? Não, porque essa lei estaria retroagindo para causar um dano, para prejudicar o réu. Então, ele não responde. Princípio da anterioridade. Aqui, no caso, o fato ele é anterior à lei. E deve ser o contrário. A lei que deve ser anterior ao fato. Princípio da anterioridade e da reserva legal. Tudo bem? Então, bem aqui dá para você materializar essa questão da anterioridade e da reserva legal. Também conhecida aqui como princípio. Se colocar para você, que aí no seu edital está como legalidade, é a mesma coisinha, tá bom? Reserva legal da legalidade. Mas, indo mais a fundo um pouquinho aqui para você, vamos explicar o seguinte. A lei, ela passa por um chamado pelo processo legislativo, que está descrito lá na nossa LIND, Lei Introdutória de Normas de Direito Brasileiro. Essa lei, em determinada época, ela é publicada. Após passar por esse processo legislativo, ela é publicada. Da publicação é dado um prazo para que a lei entre em vigor. Vamos dizer que seja aqui, geralmente é 45 dias. Daqui, ó, dessa data até aqui, 45 dias, quando ela entra em vigor. Esse período é chamado de vacatio legis, vacância da lei, o período em que a lei está em vacância, para que a sociedade ela se adapte, ela se acostume com aquela lei, para se colocar ela em prática quando ela entrar em vigor. Aí as questões nascem aqui da seguinte forma. Imagine que o elemento X, ele comete esse furto bem aqui. Furto. E a pena seja de 10 anos, vamos supor, ele é condenado a pena de 10 anos. Mas bem aqui, ó, furto é considerado de menor agressividade, menor ofensividade, e a pena dele se diminui aqui, ela é diminuída para 5 anos. Vamos supor, 5 anos, durante esse período de vacatio legis. Ei, este réu, ele pode ser beneficiado por essa lei enquanto está nesse período de vacatio legis? Aí vem aquela questão da doutrina. Existe a corrente, que é a majoritária, que diz que sim, pode, porque vai ser para beneficiar o réu. E vai existir a outra corrente que vai dizer que não, porque como essa lei está em vacância, está em período de vacância, pode haver uma correção durante esse período e essa lei nem chegar a entrar em vigor. Então você estaria usando uma lei que nem sequer entrou em vigor, tá? Existem essas duas questões aí, certo? Mas existe outro ponto interessante. Se depois da lei entrar em vigor, a lei entrou em vigor, e ele cometeu o fato aqui, ó. Ele cometeu o fato aqui durante a vacatio legis. Essa lei está aqui, ela entrou em vigor bem aqui. Ele cometeu bem aqui. É a mesma situação. Pode ser usada essa ou não. Também vai depender da doutrina, da corrente doutrinária. Uma vai defender que sim, a outra não. Mas a partir do momento que a lei entra em vigor, se ela diminui, se ela é benéfica ao réu, ela vai sim retornar aqui para diminuir a pena desse réu, ou então, se o furto deixar de ser considerado crime, ele vai retornar também para beneficiar, no caso, soltar esse réu, finalizar a pena desse réu, ok? Então aí são os princípios da anterioridade da reserva legal, conhecido também como princípio da legalidade. Não esqueça aí, vá lá embaixo da página e deixe o seu comentário. Deixa o seu like, curta aí, compartilhe, inscreva-se aí no nosso canal e até a próxima. Saudações históricas!